Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou o teu irmão em Cristo, Ginaldo. Esse é o canal Falando do Amor de Deus, o canal que também fala da graça de Deus. Vamos para mais um breve entendimento acerca de uma palavra da graça de Deus e eu te convido, a participar comigo, deixando aí o seu comentário. Meus amados, do ponto de vista geral, todos nós hoje estamos vivendo debaixo da graça. Porém, nem todos os nossos queridos e amados irmãos que vivem no sistema religioso veem por essa vertente, veem por essa ótica. Porque os seus olhos continuam ainda nos preceitos. Os seus olhos continuam voltados para o cerimonialismo e é disso que nós vamos falar agora. O ministério da graça, ele é o ministério do Espírito. O ministério da graça, ou o tempo da graça, ao qual nós falamos no último vídeo, é o tempo do Espírito. Então é um tempo onde as práticas da religiosidade caíram, ficaram. O sistema religioso em geral, as pessoas religiosas, o que é que elas fazem? Elas vivem no duro trato com o corpo. Para eles, para que haja adoração a Deus, como nós falamos no vídeo anterior, é necessário um templo. Eles estão presos no cerimonialismo. Para eles, é necessário buscar a Deus no monte, buscar a Deus na igreja, buscar a Deus em tantos lugares, quando na verdade sabemos pela palavra da graça que é Deus que nos busca. É Ele que busca verdadeiros adoradores. Nós falamos do bate-papo que Jesus teve com a mulher ali no poço de Jacó, com aquela samaritana. Jesus falou e deixou muito claro que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Então, e eu falei no vídeo que nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, a religião está presa no cerimonialismo. A religião está presa nas práticas carnais, na prática da carne, ou seja, se a carne não fizer, se a carne não executar, se a carne não... Porque a carne, para eles, tudo tem que acontecer exatamente na carne. E nós falamos em outros vídeos que a carne, ela não se converte. A carne é o teu diabo, é o teu maior inimigo, é o maior adversário que te coloca contra as coisas de Deus. A carne, ela vai te colocar sempre contra Deus. Estamos aqui para trazer essa palavra maravilhosa, a palavra da graça de Deus, essa palavra que nos deixa leves, essa palavra que nos liberta de nós, essa palavra que nos liberta do cerimonialismo, que nos tira do cerimonialismo religioso e nos mostra a pura e real verdade acerca do Evangelho. Vamos ler o que Paulo falou no capítulo 1 de Gálatas, versículos de 6 e 7. Vamos ler. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então Paulo já está falando, na mesma carta aos Gálatas, sobre essa questão daqueles irmãos que aprenderam, que receberam a maravilhosa palavra da graça, e no entanto essas pessoas já agora estavam vivendo um outro evangelho. Vivendo outro evangelho que não aquele que eles receberam. Porque agora eles já estavam voltando lá para as velhas práticas. Eles já estavam lá voltando às cerimônias. Eles já estavam lá voltando a fazer exatamente tudo aquilo que Paulo havia deixado, já havia pregado para eles e explicado para aqueles irmãos que eles estavam
livres de tudo isso. Em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, dizer que alguém que vive na prática da lei está debaixo de maldição, muitos não aceitam. As pessoas não vão aceitar isso. Por que elas não vão aceitar? Porque elas vão dizer que elas não estão fazendo obra da lei. Porque elas vão dizer que elas não estão praticando obras da lei. Mas como não estão? Entregam dízimo, obra da lei. Batismo nas águas, purificação, lei da purificação, obra da lei. Santa Ceia, uma cópia da Páscoa judaica. Páscoa essa que nós, mesmo se estivéssemos lá, não poderíamos participar. Por quê? Seríamos considerados como gentios. Aí, não, Ginaldo, mas hoje nós não somos mais gentios, não existe mais isso, é um povo só, sim, é um povo só. Mas tudo isso aconteceu depois que Cristo consumou todas as coisas. Ele disse: está consumado. Então ele quebrou o muro de inimizade e hoje somos um só povo, Israel de Deus. Hoje podemos afirmar que nascemos com toda a obra consumada. Então, aqueles que vivem debaixo dos rudimentos da lei, aqueles que vivem debaixo dessas coisas referentes à lei, estão, obviamente, debaixo de maldição. Porque o texto fica claro quando nós lemos aqui, no final, na parte B do versículo: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, estão ou não estão embaixo de maldição? Hebreus capítulo 8, versículo 7 diz o seguinte: porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria se buscado lugar para a segunda. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, se a primeira aliança fosse irrepreensível, não se teria dado lugar a uma segunda. Se a primeira aliança ela não tivesse sido com defeitos, ela certamente não teria dado lugar à segunda. Mas aí algumas pessoas vão questionar a mim dizendo: mas a lei é boa, é perfeita, foi Deus quem a deu. E o que Deus faz não tem defeito. Sim, a lei era boa, a lei era perfeita aos olhos de Deus, porém era para ser cumprida na carne, e na carne nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Então você entende que se aquela aliança, ou seja, se a velha aliança ela realmente fosse, ela conseguisse fazer o propósito de Deus, ela não teria dado lugar a uma segunda aliança. Vamos ver o que diz o versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que se torna velho, se envelhece, perto está de acabar. Então, o que acontece? A velha aliança acabou, passou. Cristo cumpriu a lei. E hoje nós estamos vivendo a nova, o novo. Viver a nova aliança, não se pode colocar remendos novos em panos, em roupas velhas. O próprio Cristo falou isso nos livros históricos. Então, você não vai poder pegar um remendo de pano novo e colocar num pano velho, porque ele vai se rasgar. Isso seria, por exemplo, a gente viver a nova aliança com rudimentos da velha aliança. Então, meus amados, eu não estou aqui, como eu disse nos vídeos anteriores, para fundar um novo conceito, não. É o que está aí, é o que nós temos, é a palavra. É a palavra de Deus que está sendo anunciada, que está sendo pregada, que está sendo ensinada. E só basta que nós venhamos colocá-la em prática. Entender isso não é difícil. A graça de Deus é maravilhosa. Eu não preciso de
que o homem me diga ou determine o que eu tenho que fazer, porque hoje eu estou vivendo o novo de Deus. Hoje nós estamos vivendo a nova aliança. Então, a velha, como disse, aquilo que está envelhecido se tornou velho, está próximo ou perto de acabar, é o que está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, 13. Então, basta que você pegue a sua Bíblia, analise, preste atenção na palavra, nas entrelinhas, e você vai entender aquilo que nós estamos falando, que não é uma coisa sem nexo, uma coisa desconectada. Não, é a palavra. É a palavra de Deus, tá certo? Melhor dia para você. Que a graça, a paz e a bondade do nosso Deus continue, permaneça, esteja sempre contigo. Forte abraço. Assim é. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem todos com Deus.